que Jesus pregava. Mas a igreja do Senhor, irmãos, ela cresce em meio à perseguição. A igreja do Senhor, ela cresce em meio aos levantes do inimigo. A igreja do Senhor, ela não para, ela não retrocede, mas ela avança, achando que tinham vencido com Jesus Cristo, mas os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Ele se levanta e começa a pregar a primeira pregação de Pedro, 3.000 almas aceitam Jesus. Glória a Deus. A segunda pregação de Pedro, 5.000 almas aceitam Jesus. A igreja só crescia em meio à perseguição. E Estevão é morto, mas a igreja cresce. Ao ponto que a sombra de Pedro curava os enfermos e colocava os endemoniados, e Pedro passava, e a sombra de Pedro curava aquelas pessoas. A igreja do Senhor só crescia. Aqui começa Herodes a perseguir novamente, levando Tiago, a matar Tiago ao fio da espada, decapitando, tirando a cabeça de Tiago. E isso não agradou ao povo judeu. O que me chama a atenção é isso, irmãos. Como tem pessoas que se agradam com o tempo ruim do próximo. Como tem pessoas que se agradam quando algo ruim acontece com a pessoa. Tem pessoas que ficam felizes com isso. Tem pessoas que se alegram com isso. Porque quem se alegra aqui não é o ímpio, mas é o judeu, vendo o outro morrer. E isso não pode acontecer dentro da casa do Senhor. Nós precisamos ter o nosso coração que venha se comover com a queda, com o erro, ou com a falha, ou com o vacilo na fé do próximo. A palavra do Senhor nos ensina, se nós vermos um irmão vacilando na fé, que nós oremos, chamamos ele e ajudamos ele a entrar novamente ao caminho. Nós não podemos nos alegrar com isso, mas nós temos que nos entristecer e ajudar ele. Chorar com os que choram, mas também se alegrar com os que se alegram. Nós não podemos nos alegrar com a tristeza ou com o tempo ruim do próximo dentro da casa do Senhor, com o nosso irmão, com os nossos familiares. Não, nós temos que nos entristecer e nos comover e ter compaixão. Não dó, porque dó é um sentimento ruim, mas compaixão, porque quem tem compaixão ajuda o próximo. Compaixão estende a mão. Quem tem compaixão vai até ele, ora por ele, ajuda ele. Você está errado nisso, vamos andar junto na caminhada. É dois, irmãos. Quando um tiver gritado, o outro levanta. E assim a igreja do Senhor. Aleluia, cresce, um dando a mão para o outro, um ajudando ao outro. Isso é a comunidade do Senhor. Glória a Deus. Eles eram chamados de povo do caminho, porque eles ficavam no caminho, ajudando ao próximo, levantando ao próximo. E a palavra do Senhor vai dizer que muitos judeus se alegraram com isso. E quando Herodes vê isso, ele vai atrás de Pedro. E você pode ver que o inimigo nunca vai atrás daquele que está aprendendo, mas sempre vai atrás da liderança. Porque ele acha que derrubando a liderança, ele derruba a igreja, ele derruba o povo. Ele sempre vai atrás da cabeça da igreja. Foi atrás de Jesus Cristo, agora vai atrás dos discípulos que agora pregavam a palavra e eram apóstolos, pregando o evangelho. Só que quando ele prende Pedro, ele leva, esperando passar a festa dos pães sem fermento, para apresentar a Pedro a julgamento. Mas uma coisa, irmãos, Herodes não sabia da promessa que Pedro tinha. Já foi citada na quarta-feira essa promessa aqui. Jesus chega com seus discípulos da região de Cesareia de Filipe. Quando ele chega nessa região, uma região com a qual não tinha esperança, uma região de pecado, de ímpios, ele chega ali, ele para com os discípulos e pergunta: o que dizem sobre mim? Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Jeremias, Elias, ou um dos profetas. Mas e vocês, o que dizem que eu sou? Simão se levanta e fala: o Senhor é filho de Deus. Aleluia. Que não é a carne nem o homem que te revelou, mas foi o Pai do céu. Glória a Deus, aleluia. Mas é Pedro. E sobre essa pedra eu edificarei na igreja, e as forças do inferno não prevalecerão. Glória a Deus, aleluia. Você, até você mesmo pode esquecer da tua promessa. Os seus irmãos podem esquecer da tua promessa. O inimigo pode esquecer, mas Deus não esquece. Aleluia! Daquilo que Ele vai entregar, Ele já entregou sobre as tuas mãos. A promessa do Senhor, irmãos, Ele não esquece. Já foi louvado. Os planos de Deus não se frustram, não se frustrarão. A promessa Ele não esquece. Herodes não sabia dessa promessa que Deus tinha sobre a vida de Pedro, de edificar a igreja, que força nenhuma do mal prevaleceria. Então quer dizer que Deus amava mais Pedro do que Tiago? Não! O propósito de Tiago acabou naquele momento, mas o de Pedro não.
promessa de Pedro. Irmãos, a promessa na tua vida não morreu. A promessa na tua casa não morreu. A promessa não foi esquecida. Ela não tem tempo de validade. Ela vai se cumprir. Creia. Creia no Senhor. Não pare de orar, não pare de buscar. Mas creia na promessa do Senhor. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Há um tempo certo, muitas vezes Ele está trabalhando dentro do teu coração ainda. Porque Ele está vendo que não estamos preparados para receber a promessa. Ainda não estamos preparados para tomar a promessa. Pedro, ele era apóstolo, mas ele teve que passar por uma visão. Que quando Deus desse aqueles alimentos e um pano para Pedro, ele veio fácil para Pedro, mas come. Ele fala, não coma alimentos impuros. E quem é você para colocar impuro aquilo que eu purifiquei? Pedro não estava preparado para aquele momento ainda. E no Brasil nós estamos assim. Não estamos preparados para a promessa, mas Deus está preparando. Deus está preparando o teu coração. Deus está preparando a tua casa. Deus está preparando também o teu trabalho. Creia na promessa do Senhor. Creia na promessa. Glória a Deus. Se você vai ser um grande pregador, creia. Deus está trabalhando no teu coração. Deus está trabalhando na tua casa. Enquanto isso, o que a igreja do Senhor fazia? Ela orava fervorosamente. Ela orava pela vida de Pedro. Imagino eu, aquela igreja dentro da casa de Maria, orando assim: Deus, liberta Pedro. Deus, solta Pedro. Deus, solta Pedro, dá livramento a Pedro. E quando Deus colocava isso no meu coração, Deus falava: faz o seguinte, nesse momento, liga o teu pensamento ao que você ora. Liga o teu pensamento nesse momento. Porque enquanto eu falo, Deus vai visitar. Deus, liberta Pedro. Deus, liberta Pedro. Deus, salva, livra Pedro. Não para de orar, irmãos. Não cesse a tua oração. A oração do justo pode vir de seus efeitos. A oração é intimidade com o Senhor. A palavra de Deus é alimento, mas a oração é intimidade. Glória a Deus. Deus falava no meu coração, é tempo de mesa. E o que é tempo de mesa? É tempo de intimidade com o Senhor. Glória a De nós Deus. orarmos ao Senhor, de nós nos alimentarmos na palavra do Senhor, que é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, mas também temos intimidade com Deus. Porque é através da intimidade que Ele vai revelar os seus mistérios dentro da palavra do Senhor. E o jejum, irmãos, o jejum é para você se abster da sua vida, da carne, e se ligar ao Espírito Santo, e se ligar mais ao Espírito de Deus. É tempo de oração, é tempo de buscar mais o Senhor, é tempo de descer mais para a cara do pó, cuja ainda há esperança, ainda há tempo, ainda é hora. O tempo do Senhor está chegado, está se findando o tempo. Isso é fato, a Bíblia nos ensina. Não sabemos a data, a hora e o momento, mas a Bíblia nos dá sinais da vinda do Senhor. O Senhor está próximo, Ele está batendo a porta. E a nossa intimidade com o Senhor está como? A nossa oração com o Senhor está como? Será que estamos orando pela nossa família, pela nossa vida, ou pelos nossos irmãos dentro da igreja? Por alguém que ainda está no mundo das drogas, por alguém que ainda está no mundo da prostituição, do engano? Será que temos orado por essas pessoas? Será que nós temos descido nosso joelho por essas pessoas? A vida do Senhor está próxima. O inimigo ele trabalha para levar o máximo de pessoas para o inferno. Ele não cansa, ele continua trabalhando. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que foi entregado a ele, toda a sabedoria e inteligência que foi entregada a ele, ele não perdeu, mas foi corrompida. Foi corrompido, então tudo aquilo que ele tem, ele usa para levar o máximo para o inferno. E nós somos levantados como soldados de Jesus Cristo, como soldados de Deus nessa guerra. Na guerra de oração, na guerra de busca, na guerra de intercessão. Na guerra, irmãos. Na guerra. Peraí que eu vou Pela nossa família, pelos nossos entes queridos e pela nossa própria alma. A igreja orava por Pedro. Deus, liberta Pedro. Deus, salva Pedro. Deus, dá livramento a Pedro. Deus, vai de novo com Pedro. E a palavra do Senhor no verso 6 diz que Pedro é levado à prisão para ser julgado. E ele fazia o quê? Ele dormia. Olha Pedro dormindo novamente. Só que esse dormir é diferente do Getsemane. Eu fui procurar a palavra do
em tentação e estava indiferente com a sua própria salvação naquele momento. É como se Pedro não estivesse nem aí no que estava acontecendo, pelo sofrimento de Jesus naquela oração, ou por ele estar orando e vigiando, como Jesus tinha pedido a ele.